Nesse vídeo vamos falar sobre um país que tem muitas curiosidades, muitas peculiaridades, rapaz. Vamos falar sobre um país de cangurus, né? De cangurus, de urso koala, por exemplo, né? Demônio da Tasmânia, enfim. Então vamos falar sobre praias, né, perigosas, florestas enormes. Então uma das florestas e praias perigosas, mais perigosas do mundo, né, assim por diante. Então, antes de tudo, para tudo! Watch out! Olha a bicha! Senhoras e senhores, meninos e meninas, recém-nascidos e também recém-nascidas. Vamos falar sobre um país chamado Austrália. Austrália, se você falou que é Austrália, você acertou. E uma coisa detalhada para você, rapaz. Austrália, a capital da Austrália não é Sydney, rapaz. A capital da Austrália é Canberra. Canberra, então, é a capital da Austrália, beleza, galera? Então vamos começar a respeito da perigosidade que temos então no país da Austrália. E, por exemplo, rapaz, né? Por exemplo, a fauna australiana é perigosa, né? Que lá existe cobras, existe, né, cães selvagens, existe, né, tubarões. Enfim, e até 1902, rapaz, era proibido a pessoas mergulhar de dia nas praias, né? Nas praias no mar, então, da Austrália, beleza? E, por exemplo, lá existe bichos perigosos, existe bichinhos perigosos, então, mas, rapaz, uma das coisas mais engraçadas que tem, então, na Austrália é que o perigo vem de cima, galera. O perigo vem de cima por conta então da radiação ultravioleta que tem lá, que é muito mais, 10 vezes maior então que a radiação, rapaz, da Europa, por exemplo. É comum então o desenvolvimento de câncer, por exemplo, né, no país da Austrália. O desenvolvimento de câncer lá é comum, e por exemplo, queimaduras, né, ou queimadas também, vegetal também, lá também é comum por causa de ser um país muito quente, beleza? E outra coisa, outro fato interessante, então, é que lá na Austrália, rapaz, neva muito mais do que na Suíça. Neva muito mais que na Suíça. Por exemplo, né, em Sydney, a última nevasca, então, a última vez que nevou em Sydney foi no ano de 1836, por exemplo, né? Mas na região de Nova Sales, né? Nova Sales do Sul, a Vitória, por exemplo, pessoal, né? Nos Alpes australianos, a temporada então de intensa de neve que tem lá é entre, rapaz, né, entre, por exemplo, junho, por exemplo, a outubro, rapaz do céu. E por incrível que pareça, nessa região neva mais do que na Suíça. Na Suíça, então, que é o vídeo, né, que está aqui na descrição, vou deixar para vocês aqui na descrição, falando sobre o país da Suíça, vou deixar aqui na descrição, então, beleza? E outra coisa engraçada, rapaz, lá na Austrália, então, né, as estradas são cansativas por ter muitas retas, né? Muitas retas, o que então fez, então, né, retas intermináveis, assim por diante, né? Os motoristas não ficam com sono, é perigoso, então, acontecer desastres, acontecer acidentes. Então, qual foi a solução do governo local da Patriarca? Ele criou placas, então, na zona da Fadiga, por exemplo. Ele criou placas lá, né? E tem algumas perguntas, algumas respostas assim por diante, né? E a solução foi essa, então. E o que acontece, né? Trazem pequenas perguntas, né? Perguntas e assim por diante, né? Para entreter os viajantes. O que acontece? Eles vão se entretendo, vão conversando, vão perguntando, vão respondendo e assim por diante. E acontece, eles mantêm eles acordados então, nas rodovias que tem lá, então mantém eles acordados. E também, né? É como se fosse um jogo assim de perguntas, de resposta lá, e se mantém acordado, beleza?
E o país então dos imigrantes, engraçado, rapaz, estima-se então que 28,5% da população não são australianos, rapaz. Quase 30% da população não são australianos. A verdade é, rapaz, que eles vêm de regiões, diversas regiões do planeta, e principalmente da Grã-Bretanha, por exemplo, né? Grã-Bretanha, Nova Zelândia, né? A China, Índia, assim por diante, né? Então vem de vários países e estão lá, rapaz. É engraçado que quase 30% da população então não são de sangue australiano, beleza? E outra coisa engraçada, rapaz, é quase igual aqui no país do Brasil, quase aqui igual aqui no nosso país, rapaz, o pessoal que gosta de uma graninha do governo aí, certo? Por exemplo, como Bolsa Família, por exemplo, é um prato feito para você ir para a Austrália viver lá, meu filho. Olha só, estima-se então, é como se fosse um incentivo, certo? Um incentivo para o governo inventou esse incentivo então para aumentar a população então lá dos australianos, certo? Casais então com mais de 4 filhos, por exemplo, eles recebem como se fosse um auxílio, sabe? Um auxílio, certo? E rapaz do céu, como se fosse um auxílio para cada filho. Depois que você tiver o 4º filho, então eles mandam um auxílio para você lá. E como é lá também lá na Suíça, assim por diante, né? E rapaz, você pode até largar o emprego então para você cuidar dos teus filhos, uma fonte de renda boa aí para você, né? Não precisar de trabalhar, rapaz, olha só, né? E os benefícios então pagos pelo governo, então, e pode levar, rapaz, a criança a receber esses benefícios até com 16 anos, e em alguns casos até 19 anos, rapaz, as crianças recebem então essa Bolsa Família, esse auxílio de cada filho, rapaz. Olha só, já é um dos incentivos para você ir para as Austrália. E outro incentivo então é churrasqueiras. Isso mesmo que eu estou dizendo para vocês. Existe muitas churrasqueiras, porque eles gostam, né, de passear, de passar o final de semana passeando, andando assim por diante. Eles gostam de passar lá, então, e cada parque, rapaz, em cada lugar que você para, então tem lá churrasqueiras, ou elétricas ou a gás, para você ir lá assar o seu churrasquinho, né, e ficar com a família lá, dar uma volta, né, dar uma risada, assim por diante. Então, rapaz, olha só, você lá tem churrasqueiras, em todos os parques tem churrasqueiras, e é tudo de graça, rapaz, tudo de graça, tanto elétrica como a gás, está lá para a população. Então, a única coisa que você tem que fazer então é levar a carne, né, levar lá as bebidas, assim por diante, mas, rapaz, o restante é tudo na faixa, para você assar o seu churrasquinho, certo? Outro detalhe engraçado também é que na Austrália existem estátuas, então estátuas gigantes, estátuas, monumentos, assim por diante, né? E entre aproximadamente uns 150, então, esculturas gigantes que existem, então, diferentes partes do país, assim por diante, por motivo então, ou motivos de frutas, assim por diante, né? São frutas ou são animais, né? Ou bebidas, assim por diante. Meninos do céu, olha só que engraçado, né? A maioria fica então na beirada das rodovias. O que acontece? A pessoa vai lá, tira uma foto, acha engraçado e assim por diante, e deixa lá então nos comércios, lá nos estabelecimentos, um pouco de graninha lá, e o pessoal fica tudo feliz, rapaz. Então esse também é um dos fatos curiosos que nós temos no país da Austrália. Dinheiro de plástico. Dinheiro de plástico, outra também coisa que é interessante nós conversarmos aqui sobre esse país. O que acontece? Em 1988, então, o governo resolveu, rapaz, retirar os dinheiros, né, de fabricação de papel, assim por diante, e colocar então os dinheiros de plástico. Os dinheiros de plástico, por ser por mais que seja um polímero, né, um polímero lá que tenha vida mais útil, né, que tenha vida mais útil, assim por diante, né, por mais que eles gastam mais com isso, mas, rapaz, é muito mais melhor, né, e muito mais legal para fabricar, assim por diante, por mais que eles gastam mais, mas eles têm vida útil, né, um dinheiro de plástico, mais ou menos aproximadamente aqueles dinheiros
dinheiro de 10 reais que nós tivemos há um tempo atrás, né, rapaz, aqui no nosso país Brasil, tinha esse dinheiro também, aproximadamente igual aquele dinheiro lá, né, aqueles 10 reais que era de plástico, era um polímero, então, né, mais fácil de manusear, né, tem vida mais útil, assim por diante. E outra coisa engraçada, que se você rasgar, rapaz, uma nota lá de 10 dólares, né, de 10 dólares lá, cada nota, cada pedaço, né, cada parte então dos 10 dólares ali vai valer 5 dólares. Se você achar então a metade de uma nota de 10 dólares lá na Austrália, por exemplo, vai estar valendo 5 dólares. Você nunca vai perder, então o dinheiro nunca estraga. Outro fato interessante é que na carne que eles lá, eles comem carne de canguru, rapaz. É simples, é normal eles comer carne de canguru. Por mais que seja um símbolo, então o canguru é o símbolo então da Austrália. 70% então da carne, então eles mandam para exportações, para exportação, mas 30% então da carne do canguru eles comem lá, rapaz, eles comem normalmente, né? Mas a maioria deles então não respeita então esse bichinho por ser então, né, por ser fãs e ser um dos animais então preferido deles e que faz parte então, rapaz, então dos bicharada lá que falou em Austrália, já lembra dos cangurus, certo? Outro detalhe, rapaz, que as gorjetas lá, são em vários locais do mundo, por exemplo, né, os garçons, né, os que servem lá as mesas assim por diante, ganham gorjetas, né, ganham gorjetas em muitos locais, em muitos estabelecimentos, né, isso já vem então cobrado então na própria conta, então na conta final dos clientes, né? Mas o que acontece? Na Austrália não precisa você dar gorjeta para ninguém, rapaz. Não precisa você dar gorjeta para ninguém, porque lá eles não têm esse tipo de cultura. Você pode levantar e ir embora, né? Assim por diante. Mas, e outro detalhe, um dos pontos mais engraçados que tem na Austrália, que eles não param de pedir desculpas, qualquer coisa, qualquer esbarrão, qualquer coisinha eles estão pedindo desculpa, é sorry pra lá, é sorry pra cá, estão lá, rapaz, se desculpando. É um dos países mais, então, né, mais educados que existe, rapaz, por ser, eles têm uma cultura engraçada, assim por diante, né? E a população então de camelos, outra coisa engraçada que você pensando em camelo, né, pensando, né, em dromedários e batrianos, assim por diante, você vai já pensar que no Egito ou em países árabes, em países, né, assim por diante. Mas, rapaz do céu, lá na Austrália existem milhares de camelos, e, rapaz do céu, em cada bando, em cada bando ou grupo de camelos, existe quase 1 milhão de cabeças de camelos em cada bando. Então, e chega uma época, rapaz, que lá virou praga, virou praga de camelos lá, e o governo teve que pagar lá para o povo tentar eliminar aquele monte de camelo, porque chegou uma época que era praga, os camelos lá já estavam virando praga, certo? E para nós terminar então esse vídeo, rapaz, existe então a mais extensa cerca do mundo está então lá no país da Austrália. Essa cerca chamada então de Dingo, é a maior cerca do mundo, protegendo, corta então para não se ajuntar as ovelhas com os cães selvagens, com os animais selvagens. O que acontece? As ovelhas ficam então ali, né, protegidas por causa dessa cerca. Uma cerca, rapaz, que corta o país ao meio, e essa cerca é a maior cerca do mundo, porque tem 5,6 mil quilômetros de extensão, existe lá no país da Austrália, que corta o país da Austrália ao meio. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá joinha, né? E se interage, conversa lá, dá algumas sugestões. E eu declaro esse vídeo encerrado em questão de 3, 2, 1...